O avanço da inteligência artificial apresenta novos desafios no pleito eleitoral 2024. A inteligência artificial está cada vez mais sofisticada. Fake news se tornou uma expressão muito popular. Ela nada mais é do que notícia falsa. É um fenômeno, infelizmente, né, um comportamento social que não está presente apenas na época de eleições, mas que acaba gerando um transtorno incrível nas eleições, não só aqui no Brasil, em diferentes países. Esse termo fake news se originou em função da comunicação criada a partir de fatos que não são reais e que se propagam com objetivos, obviamente, diferente de uma simples fofoca, mas com o objetivo de desqualificar ou mesmo atrapalhar pessoas e processos. Já a inteligência artificial, existem várias formas de conceituar, mas a gente pode simplesmente dizer que é essa capacidade das máquinas reproduzirem algumas competências que seriam tradicionalmente humanas. É a aprendizagem através do treinamento. Quase como se nós dessemos vida às máquinas, já que elas conseguem desenvolver tarefas que aparentemente envolvem raciocínio, planejamento e até mesmo criatividade. Veja que juntar comunicação com inteligência artificial, por vezes, gera fake news. É muito importante a gente ter claro que fake news não nasce simplesmente ou sempre, obrigatoriamente, do uso de inteligência artificial. Por vezes, são ferramentas mais singelas ou até mesmo criadas aí de forma muito artesanal, se é que podemos dizer assim, né? A partir de manualidades ou uso de ferramentas simples, como uh, PowerPoints ou Photoshops e tantos outros aplicativos e dispositivos que geram informações e até mesmo não só escritas, mas também visuais equivocadas, distorcidas ou alheias à realidade. O avanço tecnológico, que inicialmente parecia inofensivo, agora levanta questões sobre desinformação e manipulação. A tecnologia de deepfake, que utiliza a inteligência artificial e pode ser usada para criar vídeos, áudios e também imagens falsas, está tornando preocupante, especialmente nas redes sociais. Fake news nunca é bom. Né? Nunca é bom porque, mesmo que a gente consiga afastar ela ou apagar, os efeitos vão ficar ali para sempre. Como bem é sabido, a tecnologia tem um papel fundamental não só na comunicação, mas na propagação das informações. Com isso, quando eu lanço um fato ou um dado que não é verdadeiro, por mais que eu utilize de ferramentas para retirá-lo, além dele já ter chegado ao cérebro humano, eu não consigo rastrear automaticamente a ponto de todos os lugares retirar aquela notícia ou aquele dado. Logo, é como se nós comparássemos com um barril de pólvora, né? No momento em que ele gera efeitos, eu nunca vou conseguir colocar no mesmo lugar tudo que antes estava. E no momento, na época eleitoral, durante o pleito eleitoral, é ainda mais delicado, porque gerando essas informações negativas, eu não só ataco um candidato, mas principalmente reduzo aquela pessoa, ou melhor, os direitos que aquela pessoa que recebe a informação tem de escolha. Afinal de contas, eu vou interferir de uma forma fraudulenta na tomada de decisões. Isso é um ataque à democracia, independente de quem seja o destinatário da fake news. Acaba gerando prejuízos para a pessoa envolvida, mas também para os eleitores e para a comunidade como um todo. É muito difícil que a gente tenha uma noção exata da quantidade de fake news que existem, mas é importante que a gente traga algumas iniciativas interessantes. A Justiça Eleitoral criou, por exemplo, né, dentro do site justiçaeleitoral.jus.br, uma aba que é fato ou boato. Ali é possível não só conhecer, né, algumas fake news que já comprovadamente
foram demonstradas, né, que não são verdadeiras, como realizar algumas checagens e identificar quais são as instituições que fazem parte desse movimento em prol da verdade. Então, sempre que posso, dou essa informação, né, buscar através da Justiça Eleitoral, um site institucional. Ali tem alguns dados interessantes que, dentre as fake news que sempre aparecem, né, nessa vinculação de desinformação, existem muitas relacionadas à urna eletrônica, e quem consultar pode, inclusive, verificar por que não é verdadeira. Né? Então, um serviço de combate à desinformação importante que diminui os impactos nas eleições, mas, obviamente, infinitamente menor do que o estrago que faz uma fake news. Antes de prosseguir, ainda vale a pena, né, que a gente divulgue como identificar uma fake news. Não existe fórmula perfeita, mas tem algumas características que se assemelham. Então, sempre que você identificar alguma matéria com um título muito chamativo, notícias bombásticas, erros de escrita, fontes que não são muito comuns, né? Fique alerta. Um outro exercício que muitas vezes ajuda na identificação da fake news é buscar outras fontes para ver se outras fontes também estão citando aquela notícia ou não. Isso, por vezes, faz com que a pessoa identifique de imediato, né? Fontes pouco conhecidas, opiniões. Texto jornalístico não traz opinião, traz informação, traz notícia. Logo, quando vem aí carregada de opinião, alerte-se, porque novamente pode estar em uma fake news. E um outro ponto que é bastante interessante, que muitas pessoas acabam não percebendo, é que utilizar, por exemplo, uma notícia que aconteceu fora do contexto ou fora do tempo, uma notícia antiga, também pode gerar uma fake news. É como se nós pegássemos um jogador de uma determinada equipe, né, e pretendêssemos justificar com uma foto de 10 anos atrás, enquanto ele estava em outro time. Óbvio que eu não vou gerar a informação correta. Pois bem, todos os dados que eu utilizar assim fora do contexto poderão causar esta mesma sensação. E aí, por isso, outra orientação importante é atentar para a data em que aconteceu aquilo que está sendo mencionado, porque se for fora do contexto temporal, pode gerar uma fake news. No Brasil, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, atento aos riscos dessas tecnologias nas eleições, decidiu proibir o uso de deepfakes nas eleições municipais de 2024. Apesar de nós termos várias dificuldades, né, e sermos, por vezes, identificados como um país que não tem aí uma evolução normativa adequada, no que tange a inteligência artificial, nós estamos, digo que, bem evoluídos. Né? E por que eu falo isso? Porque o Tribunal Superior Eleitoral, recentemente, regulamentou o uso da inteligência artificial, determinando regras para as eleições municipais deste ano de 2024. Dentre esses dispositivos, foi proibido o uso de deepfakes. O que são as deepfakes? Criar vídeos, criar sons, manipulando. Então, eu posso manipular uma imagem e inserir a voz de outra pessoa, posso criar imagens que não condizem com a realidade. Pois bem, posso não, né? Para as eleições, eu não posso utilizar a inteligência artificial com esta finalidade. Além disso, nossa legislação atual determina que sempre que for utilizada a inteligência artificial, deverá obrigatoriamente ser informado ao eleitor, para que ele tenha ciência da utilização desta ferramenta tecnológica e assim não acabe sendo induzido ou manipulado.
A regulamentação do TSE para as eleições municipais do ano de 2024 também coloca restrições ao uso de robôs em contato com eleitores. Para as pessoas que não têm conhecimento, muitas ligações, muitas chamadas, muitas mensagens de texto, de WhatsApp, são utilizadas, ou melhor, são criadas a partir do uso de robôs. Né? Ferramentas de IA robotizadas geram o lançamento, geram a ligação. E isso é o que está aí com restrições, não pode ser utilizado de forma irrestrita, como em outros momentos acabou ocorrendo em pleitos anteriores. Uma inovação também importante quando a gente olha para a regulamentação da utilização de inteligência artificial no pleito municipal de 2024 está assentado na responsabilização das Big Techs, caso elas não retirem imediatamente conteúdos identificados como antidemocráticos, discurso de ódio, desinformações ou fake news. Esta iniciativa tem como objetivo diminuir, não é o impacto em si, mas o alcance daquelas informações, dados que não auxiliam e ainda atrapalham na construção da democracia no nosso país. Um material manipulado pode atingir qualquer pessoa. Diante desse conteúdo falso gerado, alimenta a desinformação e influencia a opinião pública. Cria fake news, cria certamente com um propósito que não é benéfico para a comunidade, para a sociedade. Então, tudo que é lastreado em verdades não pode ter um resultado positivo e precisa ser combatido. Reforço, independente do partido, do candidato, de quem seja o alvo desta fake news. Fake news nunca é boa, sempre deve ser combatida. No momento em que eu confundo ou que eu coloco na mesma mesa informações verdadeiras com informações falsas, eu faço um desserviço para a população, porque eu dificulto o poder que cada um tem, né, o exercício, melhor dizendo, que cada um faz de escolher livremente. Isso atenta diretamente à liberdade e depois pode gerar vários efeitos. A gente vê não só no período eleitoral, mas em vários momentos, o impacto negativo que gera uma inverdade. E como eu posso averiguar se a informação é correta? Bom, como mencionei antes, né, a Justiça Eleitoral tem feito um excelente serviço buscando aí auxiliar nesta não só combate, mas na identificação e aí ficar atento às regras em relação ao conteúdo, em relação à fonte, pesquisar em vários sites para verificar, não divulgar. Né? Uma forma que eu posso auxiliar. Como eu faço para combater? Não divulga se não tem certeza. Né? Antes eu não conseguia averiguar, guarda para si, né? Guarde para si, não leve adiante, porque aí além de você auxiliar nessa construção da democracia, você também deixa de cumprir um papel negativo, que é o de propagar a inverdade. O Marco Civil da Internet, Lei número 12.965/2014, estabelece que as redes sociais e outros provedores de aplicações não são automaticamente responsáveis pelos conteúdos gerados por terceiros. Em vez disso, essas plataformas só podem ser responsabilizadas ao receberem uma ordem judicial ou uma notificação específica. Costumo dizer que um problema grande, e aí a gente, quando estuda economia da pena, trabalha muito com isso, não é quão pesada é a pena, não é quão difícil é arcar com a sanção, mas o tempo entre o ato danoso e a condenação. Então, mais importante do que modificar a legislação é dar celeridade para que as pessoas que cometem aquela prática de fato sejam penalizadas, porque isso
combate muito mais do que uma pena rigorosa, simplesmente. Mas óbvio que existem aí várias melhorias que podem ser feitas. Como eu mencionei antes, a gente tem uma regulamentação para o pleito eleitoral de 2024, então há também um movimento nacional para esse combate, mas muito temos que evoluir. Com o avanço da tecnologia, está cada vez mais difícil identificar as fake news, especialmente com a utilização da inteligência artificial. Mas é preciso que o combate a esse tipo de conteúdo falso permaneça e que a população seja mais vigilante e rápida. Penso que não há uma fórmula perfeita, mas algo que cada um de nós pode fazer é pensar, analisar e só após divulgar. A participação da sociedade num pleito eleitoral é muito importante no momento do voto, mas é igualmente importante em outros momentos. E um deles é esse de garantir um ambiente que de fato permita que todos tenham palco para entregar propostas, para compartilhar verdades e a partir das verdades, cada grupo faz suas escolhas. Certamente temos muito para caminhar, a tecnologia facilita a circulação de informações, mas nós, enquanto sociedade, precisamos cada vez mais exercitar a maturidade para que nos comportemos no ambiente tecnológico com a mesma maturidade e respeito que gostamos de ser tratado em um bom e velho encontro ao vivo. Uma pesquisa do Data Senado revelou que 81% dos brasileiros acreditam que as fake news podem alterar o resultado das eleições. Uma iniciativa desenvolvida pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, em 2022, a ferramenta Tira Dúvidas evitou que milhares de eleitores fossem enganados por informações falsas, mostrando o poder da tecnologia em fornecer informações confiáveis e personalizadas. Diante disso, a conscientização é uma das melhores armas contra a desinformação.